Olá a todos! Hoje nossa aula será sobre lucros, impostos e BDI. Bom, primeiro vamos diferenciar o que significa lucro, lucratividade e rentabilidade. O lucro é um valor monetário, ou seja, em reais, que significa ser a diferença entre as receitas e as despesas. Então, tudo que eu recebi menos o que eu gastei, essa diferença em reais vai ser o meu lucro. Esse não é um valor relativo, então o ideal é a gente verificar a lucratividade. A lucratividade já é um valor relativo entre o lucro e a receita, então ele é dado em porcentagem. Nele eu consigo realmente ver qual que está sendo a minha lucratividade em relação à minha receita. Já a rentabilidade é o percentual de remuneração do capital investido na empresa, ou seja, o grau de rendimento proporcionado por determinado investimento. Então, a rentabilidade, eu sei o que o meu negócio está rendendo para mim de acordo com o que eu estou investindo, tá? E serve de comparação, por exemplo, se eu tivesse, ao invés de estar construindo com a minha construtora, se eu tivesse investindo esse dinheiro no banco, né? Com os valores da rentabilidade, eu consigo comparar se isso tem sido está valendo a pena ou não. Tá, vamos ver um exemplo para diferenciar o lucro, lucratividade e rentabilidade. Uma obra prevê um ganho de R$ 40.000 num contrato com preço de venda orçado em 300 mil. Então, a obra, o custo orçado, o preço vendido da obra é 300 mil, mas ela prevê um ganho de 40 mil. A construtora vai desembolsar 250 mil na obra. Qual que vai ser o lucro, a lucratividade e a rentabilidade? O lucro já está direto, é 40 mil, que é um valor monetário que a empresa prevê que ela vai ganhar nessa obra, R$ 40.000. A lucratividade já é o que ela vai receber em relação ao preço da obra, que é os 300 mil. Então, a lucratividade dessa obra é de 7,5%. Mas a rentabilidade é em relação ao que ela investe, o que ela desembolsou do seu capital. Então, seria os 40 mil por 250 mil, 16% o valor da rentabilidade. Bom, falamos sobre lucro, agora vamos falar sobre impostos ou despesas tributárias. Os impostos que nós vamos falar aqui são aqueles que vão incidir sobre o faturamento da empresa, ou seja, sobre o preço de venda da obra, então aquele valor global que foi contratado a obra, a receita bruta do contrato. Nós já falamos de outros impostos que incidiam diretamente sobre materiais, por exemplo, ICMS, diretamente sobre equipamentos, e diretamente sobre a mão de obra, vários impostos, mas aqui a gente vai falar de impostos que incidem sobre o valor total da obra. Eles são principalmente COFINS, PIS, ISS-QN, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Podem haver outros de acordo com o regime da empresa, localização, tipo do serviço que ela presta. Então, COFINS, PIS e ISS-QN, vamos ver estes três primeiro. O COFINS, ele é a contribuição para financiamento da Seguridade Social. Ele que financia o sistema 5S, Senai, Sebrae, Sebrae, né? E a alíquota dele é fixa, de 3% sobre o faturamento da empresa. O PIS, Programa de Integração Social, ele serve também para financiar o abono salarial e outros programas sociais do governo. E a alíquota dele é de 0,65% sobre o faturamento da empresa. O ISS-QN é um imposto a nível municipal, os outros são a níveis federais e o ISS-QN é um imposto a nível municipal, então é recolhido para a prefeitura. É um imposto sobre serviços de qualquer natureza, né, vai para o município e cada município também tem um valor da alíquota. No caso de Cuiabá, é de 5% do valor da mão de obra. Então, não é também sobre todo o preço
de venda da obra, incide apenas sobre o valor da mão de obra, então teria que separar isso. Aqui em Cuiabá se usa colocar 40% de valor da mão de obra, então seria 5% a alíquota do ISSQN em cima de apenas 40% do valor total da obra. Aqueles impostos cuja incidência não se dá sobre o faturamento já foram levados em conta no custo do material, né? Nós vimos ISS, ICMS, alíquotas de importação ou de mão de obra, como nós vimos INSS, FGTS. Então, esses impostos nós já vimos, eles são diretamente relacionados a material, a equipamento, a mão de obra. Agora, esses que nós estamos vendo agora, eles são relacionados ao preço total da obra. Bom, existem outros dois impostos que eles diferem um pouquinho. O imposto de renda e essa CSLL. O imposto de renda da pessoa jurídica, ou seja, de empresas, e a contribuição social sobre o lucro líquido, eles têm alíquotas variadas de acordo com o regime da empresa. E aí nós vamos ver melhor o cálculo disso na próxima aula. Mas aqui nós precisamos saber que eles diferem de acordo com o regime da empresa. O que seria esse regime da empresa? Se a empresa, na sua contabilidade, ela adota o lucro real ou lucro presumido. O lucro real seria como? Eu vou calcular os impostos com base no lucro efetivamente obtido pela empresa no período fiscal apurado, computando-se a diferença entre todas as receitas e todos os custos da empresa. Lembra lá o que é lucro? Então, a relação das receitas e os custos. Eu vou calcular o lucro e o imposto vai incidir sobre o lucro real. Agora, o lucro presumido, os impostos são calculados com base num percentual previamente estabelecido, que vai incidir sobre o valor das vendas realizadas, independente da apuração do lucro. Então, antes de acontecer, eu previamente vou presumir, eu vou definir o valor do lucro da empresa, né? Mas não sou eu que defino, nós vamos ver na aula que vem que esses valores eles são estabelecidos. Quando a empresa ela estiver no lucro real, e aí não acontecer, ela não calcular lucro, não conseguir ter lucro, ou o lucro dela for negativo, não é necessário pagar imposto de renda e o CSLL. Se eu cheguei no final do ano, calculei meu lucro, eu não tive lucro esse ano, eu não vou precisar calcular imposto de renda e CSLL. Agora, se eu adotei na minha empresa o lucro presumido, independente se eu tiver tido lucro ou não, eu vou ter que pagar sempre esses dois impostos. Preço de venda e BDI, bonificação de despesas indiretas. O que seria o preço de venda e o BDI? Bom, o preço de venda ele é a composição do custo mais o lucro mais os impostos e eu consigo chegar no preço de venda. O custo, ele é tanto os custos diretos, que foram os primeiros que nós calculamos, dos materiais, dos equipamentos, da mão de obra, dos serviços, mais os custos indiretos que nós vimos nas últimas aulas, né, que podem ser a defasagem, a administração central, todos aqueles custos indiretos que nós vimos anteriormente, mais o lucro da empresa e mais os impostos, esses três componentes vão entrar para me dar o preço de venda. Então, quando tem lá na obra, essa obra vale 4 milhões. Esses 4 milhões está embutido o custo para realizar a obra, tanto de material, equipamento, todos os custos indiretos envolvidos, está embutido o lucro também e está embutido os impostos que a empresa precisa pagar para poder gerir e administrar. Como que acontece numa licitação de uma obra de órgão público, né? Primeiro, o órgão ele vai dar o edital de licitação e as plantas e especificações.
Então, vai ser feita a análise do projeto e da obra, vai fazer o levantamento dos serviços e quantidades. Isso aqui tudo é o orçamentista que faz. Ele vai elaborar a planilha de serviços, quantidades e preços unitários, que nós já vimos. Vai fazer as composições de custos, né? Primeiro, as composições de custo direto. Dela vai, com a planilha de quantitativos, você vai ter o custo direto total, que é a planilha geral da obra. Vai calcular o custo indireto total. Lembra que nós vimos os custos indiretos, administração, central, encargos financeiros, tal. Com o custo total direto mais o indireto, vai calcular o BDI, que nós vamos ver agora. Esse percentual do BDI, o BDI ele é um valor em porcentagem. Com o BDI e mais o custo total direto e indireto, a gente chega no final, que é o preço da obra. Então, o que seria o BDI? O BDI ele compõe tudo isso que nós já vimos anteriormente. Eu posso colocar tudo no BDI, os custos indiretos, o custo financeiro, que é aquela defasagem, a administração central, imprevistos e contingências, o lucro e despesas tributárias, que são os impostos. Então, tudo isso pode ir dentro do BDI, nós vamos aprender a calcular isso daí. O BDI ele vai depender de vários fatores, tá? Então, ele vai ser variável e vai depender de vários fatores. Por exemplo, o prazo, porte e tipo da obra, né? Então, obras menores, obras maiores, obras de de grande complexidade, a empresa vai calcular o BDI. Todos esses valores aqui, ó, eles vão ser variáveis, né? A administração central, a gente viu que ela é variável, o custo financeiro, a defasagem, a gente viu que é variável, imprevistos, dependendo do tipo da obra, do porte, pode ser maior ou menor. Então, como cada um desses itens aqui são variáveis, o BDI vai ser variável. Também, de acordo com a localização e características especiais da obra, né, que podem haver problemas operacionais, né, então pode haver imprevistos e contingências. A administração central pode ter um custo maior. O porte da empresa, né, empresas pequenas ou empresas de grande porte, elas também pode variar nesses valores aqui de imprevistos e contingências e da administração central. Situações conjunturais que podem acontecer, prazos e condições de pagamento vai interferir diretamente no custo financeiro, que é a defasagem. Então, nós vimos na aula passada, se eu demorar 30 dias para receber a medição, 45, 60 ou mais, vai só aumentando o custo financeiro, que vai aumentar o BDI. Condições especiais do edital das obras públicas, às vezes já é colocado algum parâmetro lá no edital. E tradições e confiabilidade do contratante, tá? O BDI, ele é calculado por diversas fórmulas. Cada empresa privada, principalmente, que faz obras privadas, ela pode adotar uma fórmula do BDI e pode até formular, né, fazer uma fórmula do BDI. Então, existem aqui uma lista, existem outras fórmulas do BDI, a gente não vai falar sobre cada uma delas porque não é necessário. Mas, em obras públicas, nós adotamos essa fórmula aqui, que é a fórmula do Tribunal de Contas da União, né? E aí, como eu comentei, dentro do BDI vai já estar embutido a administração central, os seguros, riscos e garantias, que isso aqui tem a ver com os imprevistos e contingências, né? Despesas financeiras, que é a defasagem, que nós vimos nas últimas aulas, o lucro da empresa e todos os impostos, que são aqueles que vimos no começo dessa aula. Nós vamos colocar aqui, quando nós virmos na aula que vem, fazer o cálculo, todos esses parâmetros em taxas. Então, a administração central foi calculado 4%. Nós vamos colocar aqui. Seguros, 1%. Riscos, 2%, tá? Então, cada parâmetro desse aqui a gente vai colocar em porcentagem dentro da fórmula e vai chegar um valor do BDI. Esse é a fórmula que é utilizado
nas licitações de obras públicas, tá? Como a disciplina está voltada mais para obras públicas, então nós vamos adotar essa fórmula aqui. Mas sabendo que tem várias outras fórmulas do BDI que podem ser utilizadas e até a sua própria empresa você pode formular, né? Lógico, de acordo com tendo todo um referencial, formular uma fórmula do BDI. Últimas considerações sobre o BDI. Primeiro, nem toda obra tem o mesmo BDI, como a gente falou, pode variar pelo tamanho da obra, pela complexidade, né? Então, toda vez que tiver uma obra, tem que ser recalculado o BDI. Ele não pode ser um valor fixo que eu vou utilizar sempre em todas as obras. No cálculo do BDI, só entram os impostos que incidem sobre o faturamento, sobre o preço de venda. Então, aqueles impostos lá que a gente viu, ISS, ICMS de materiais, né, o FGTS, o INSS da mão de obra, eles já estão embutidos lá na mão de obra. Os que vão entrar aqui são os que incidem sobre o faturamento, imposto de renda, né, e os que nós vimos aqui. O BDI não tem limite superior. Então, assim, apesar que, como nós vamos ver na aula que vem, lá no acórdão do Tribunal de Contas, ele dá alguns limites, alguns parâmetros. Porém, como o BDI ele é variável de acordo com a empresa, de acordo com a obra, se você calcular e você justificar, o BDI ele pode até ser maior do que está lá no acórdão, porque você justificou e calculou. Então, ele não tem um limite. Às vezes a obra é muito complexa, existe uma complexidade enorme no recebimento das medições, na execução da obra. Então, você calculou um BDI acima do que está lá, né, previamente limitado. Isso não é um problema se você estiver muito bem justificado, tá? Então, teoricamente, o BDI não tem limite. Numa concorrência, duas empresas proponentes não necessariamente chegam ao mesmo BDI. Como ele varia de empresa para empresa, de porte da empresa, então cada empresa vai calcular o seu BDI. No edital de licitação vai ter um parâmetro, mas cada empresa vai calcular o seu BDI e pode chegar com propostas na planilha orçamentária de BDIs diferentes. Obras grandes, longas e simples tendem a ter um BDI reduzido, enquanto que obras complexas, rápidas e pequenas tendem a ter um BDI mais elevado. Isso é óbvio porque a gente já viu os parâmetros que influenciam no valor do BDI. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima!